Pai, nós invocamos o Teu nome juntos, nesta noite agradável que o Senhor fez, que o Senhor nos deu. E eu quero pedir que Tu nos enchas o coração de calor, amém, Jesus, de fogo, de expectação espiritual, de desejo, como quem aguarda o genuíno leite espiritual. Dá-nos esse ardente desejo de mamar o Evangelho como crianças submissas que querem o genuíno leite que vem do amor de Deus para nutrir a nossa consciência, fortalecer a nossa vida e endireitar as nossas veredas. É o que eu te peço por mim e pelos meus irmãos, amém, Jesus, por tantos quantos estejam nos vendo agora ao redor de toda a terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, gente boa de Deus. Na quarta-feira passada, nós concluímos dizendo que hoje nós encerraríamos, enfim, o tema que começou com o adultério, que se encaminhou para o divórcio, em Mateus capítulo 5 e Mateus 19, e cuja viagem nós já estamos fazendo agora há mais de 2 meses e meio. E na nossa última reunião, a respeito desse tema, que foi quarta-feira passada, eu disse que a ênfase do dia de hoje seria sobre a fidelidade. Porque o texto de Mateus 5, que nós temos lido e relido, tanto quanto o texto de Mateus 19, o de Mateus 5, iniciando falando da objetividade da legislação de Moisés, que era comportamentalista, observável pelas exterioridades, diferentemente da de Jesus, do mandamento do Evangelho, que transcende as exterioridades porque é algo que se miscui na nossa interioridade, se torna imanente como mandamento, e Jesus disse, não basta não fazer do lado de fora, é preciso que a mente esteja limpa também, porque todo aquele que olhar para uma mulher ou para um homem, para um objeto sexual que não seja o elemento do vínculo da conjugalidade, na mente adulterou com ele. Ficamos muito tempo vendo essas heranças, de onde isso vem, como emerge, como eclode, os aspectos psicológicos, culturais, enfim. Fizemos genealogias, levantamentos acerca de nós mesmos e familiares, tentamos entender o elemento contingencial da nossa própria formação, entender também nossa natureza um pouco. Depois de 1 mês vendo isso, nós fomos para o divórcio. E vimos que divórcio só divorcia divorciados, vimos os contextos históricos, vimos o que vigia, o que valia nos dias de Jesus, como lei do divórcio, a monogamia sucessiva, os abusos. Vimos como em Mateus 19 a expressão por qualquer motivo era uma alusão às práticas daqueles dias. Vimos as consequências disso na vida da mulher, do ponto de vista social, do ponto de vista da continuidade ou da descontinuidade da vida dela. Vimos a esperteza e a malandragem masculina naquela monogamia sucessiva, e vimos que o que Jesus estava falando, de fato e de verdade, não tinha nada a ver com qualquer coisa a não ser
com a proteção da mulher em relação à perversidade, à dureza do coração chauvinista, machista, que tinha o domínio, especialmente naquela época, sobre a mulher como propriedade, e na conjugalidade o homem era o patrono e o dono da relação. Jesus estava protegendo a mulher do abuso que se praticava. Vimos as implicações disso tudo, vimos as implicações que decorrem da monogamia sucessiva e vimos do que ela gera como promiscuidade legalizada ou não legalizada, mas autojustificada pela sucessividade, ao invés de haver simultaneidade de vínculos, e percebemos como isso produz uma pasta na gente, a desconstrução que isso gera. Vimos que o mandamento de Jesus acerca dessas coisas não tem nada a ver com moral, tem a ver com saúde mental, tem a ver com saúde humana, tem a ver com saúde psicológica, tem a ver com a simplificação da mente, tem a ver com manter o potencial e a capacidade de amar com simplicidade, de não perder a capacidade do vínculo, da relacionalidade com o outro, não ficarmos pulverizados na multiplicidade de experiências sucessivas ou simultâneas que fazem da nossa mente uma construção quase psicodélica de pedaços de relações que a gente inconscientemente tenta formar, o que compete com qualquer pessoa real que conosco esteja, porque nenhuma pessoa real vai conseguir dar conta de competir com esse caleidoscópio de melhores momentos e melhores partes dos amantes ou das amantes que passaram pela vida de um homem ou de uma mulher, especialmente em dias como os nossos. Vimos o que isso cria na impossibilidade de focar o sentimento, de produzir uma consciência simples, de colocar a gente naquela vereda absolutamente sadia da simplicidade e dos amores que não sentem o descontentamento produzido pelo afã, que nada mais é do que aquilo que nos é induzido todos os dias como expectativa de que a vida fica mais rica quanto mais proliferarem as experiências. Nós vimos como, de fato, o Evangelho quer nos salvar, é dessa doença, é desse panteão, é dessa impossibilidade de amar, ou é dessa mesquinharia que faz com que a escolha do parceiro seja refletida e o deixar do parceiro seja também impermeável, seja algo que se faça às vezes de maneira implacável, ou se faça por capricho, ou se faça simplesmente porque acha que o prazo de validade esgotou. E vimos tantas outras coisas. E ao final eu lhes disse que Jesus não parava no texto do conceito, que o conceito que Jesus apresenta não foi assim desde o princípio. O conceito que ele apresenta é conjugalidade, demanda fidelidade mental, emocional, afetivo e não apenas histórico-comportamental. Que a escolha deve ser a do amor, porque a referência que nos está posta é Cristo e a Igreja. É o amor que ama, que cuida, que protege. E da parte da mulher não há nenhum sacrifício de submissão, porque qual é a mulher que não tem prazer e alegria em responder a um amor sóbrio, generoso, verdadeiro e sincero? O mais, em Cristo não há homem nem mulher. Em Cristo o que há são consciências que se encontram num acordo de amor e de harmonia que tem que ser superior a qualquer harmonia buscada em qualquer outro vínculo da vida, para que não se interrompam as nossas orações, dentre tantas outras coisas. E enfim, ao final eu disse que Jesus passa o elemento conceitual, porque o elemento conceitual, para
na definição do pecado, e Jesus não para na definição do pecado. Ele vai não ao conceitual, ele não para no conceitual, ele vai ao conceituado. Por mais que o conceituado esteja desconceituado do ponto de vista conceitual. E aí eu dei o exemplo da samaritana, dei o exemplo de João 8, da mulher pecadora, dei o exemplo do modo como Jesus tratou os seres humanos, e vimos que o Evangelho nos anuncia o princípio para que quem possa vivê-lo ainda o viva já. Aquele que para trás deixou marcas que já não coincidem com a simplicidade do Evangelho, eu lhes disse. Jesus encarna na misericórdia dele o santo Deus corno de Oséias, ou de Malaquias 3, que diz, não está escrito na lei, que se uma mulher for abandonada pelo seu marido, já não poderá mais voltar a ele, mesmo que aquele com o qual ela se una morra? Pois eis que eu digo a vocês que já tiveram muitas mulheres, muitos homens, muitos amantes, muitos deuses, muito tudo. Voltem para mim, diz o Senhor. Estava atrapalhando a luz aí? Voltem para mim, diz o Senhor. E o convite dele é para que todos nós, independentemente da história, independentemente se o conceito foi quebrado nos dias das nossas muitas ignorâncias e nos tornamos conceituados, desconceituados à luz do conceito, Jesus não para no conceito, ele é o Verbo encarnado, ele abraça o indivíduo. E ele não quer saber dessa história. Ele diz, para aquele que ainda pode iniciar a vereda simples para fazê-la desde sempre. Para aquele que não teve essa chance, ele diz, esquece as coisas que para trás ficam, chama o teu marido e vem cá, vamos iniciar um caminho novo e vamos simplificar a vereda daqui para frente. Mas concluímos dizendo que hoje falaríamos sobre o que mantém tudo isso jungido, o que mantém tudo isso possível, para a gente encerrar esse nosso bloco e a gente passar adiante no caminho do discípulo. Para isto, eu quero fazer uma leitura que aparentemente nos remeteria já para fora do nosso tema. Mas, de fato, ele amarra a nossa temática tratada por nós nesses 2 meses e meio. Abram comigo em Mateus, no capítulo 5, e leiam do verso 33 ao verso 37 comigo, que diz o seguinte: também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jurareis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. É interessante a gente observar agora, olhem bem para mim todos vocês, o Novo Testamento aberto aí em Mateus 5. É interessante a gente observar agora os contextos antecedentes e imediatos desse texto, desse ensino sobre mente limpa e continuidade conjugal em contraposição a uma mente fantasiosa e erotizada e sexualizada de maneira obsessiva, e em contraposição ao divórcio por qualquer motivo,
Vejam o que antecede e o que sucede a esse texto. O que antecede foi o que nós ficamos 2 meses vendo, quando estávamos ali na tenda, no período mais chuvoso, sobre homicídio. Aí você diz, o que é que isso tem a ver com o casamento? Pelo amor de Deus, meus irmãos, se tem um lugar onde os piores sentimentos podem brotar, é na conjugalidade. E os honestos sabem disso. O cara começa apaixonado, e ela também. Mas eles começam apaixonados por projeções, por cosmeticidades, por adventos, pelo melhor de cada um, pela vitrine arrumada, pela vontade da conquista, da sedução. Cada um é apresentado aos melhores momentos do outro, ao trailer. A conjugalidade acaba os curta-metragens, os média-metragens, os trailers, os comerciais, os informaciais. A conjugalidade coloca você no mais longo dos dias, em preto e branco. Guerra e paz. É um épico longo. Cruzadas. Beiú. Jogo é jogo, treino é treino, minha gente. Aí você começa a ser apresentado à pessoa real. Começa a descobrir todo dia que ela pode parecer muito com aquele pai dela que você evita encontrar. Que ela tem umas coisas que são a cara da mãe, ou que ele, tanto faz. Aí você começa a ouvir os ecos da cultura familiar com a qual agora você está se familiarizando, a dela ou a dele. Cada um se põe no caso correspondente. Aí diz, ai meu Deus, eu não sabia que ela ecoava tanto aquele negócio que eu detesto tão profundamente. Eu não sabia que quando ela relaxava, ela ficava a cara daquela tia dela, insuportável. Eu não sabia que, de fato, na hora do jogo de futebol, ele se torna esse ser absolutamente descontrolado e surtado. Aí a gente começa a ser apresentado às pessoas reais. Os sustos começam a aparecer. E aí é que a gente descobre se o nosso compromisso era de romance com uma fantasmagoria, ou se a gente tinha desenvolvido algum tipo de relacionamento concreto com uma pessoa concreta, que por mais que eu não tenha conhecido dos detalhes todo o ser, mas eu conhecia a essência o suficiente para dizer eu sei quem ele é, eu sei quem ela é, e eu o amo e eu a amo. As contingências do pacote nós todos trataremos durante o curso da vida, assim como ela deve, ou ele deve estar assumindo heranças do meu lado que eu não sinto, tanto quanto os lixeiros não sentem o odor das boleias, das carrocerias infectadas, dos caminhões de lixo, porque o hábito produz uma cultura de internalização do que para o outro é insuportável, mas para aquele que se acostumou ao odor, faz parte de um pacote que às vezes estranha, mas é até saudoso. Agora, o texto antecedente fala do homicídio, não do homicídio objetivo, porque como a gente viu quando estudou o assunto, menos de 1% da humanidade já matou alguém.
No entanto, o grande problema da humanidade é o homicídio. O homicídio emocional, o homicídio afetivo, o homicídio psicológico, o homicídio moral, o homicídio da desconstrução do outro, o homicídio espiritual, o homicídio da nulificação, da zerificação do próximo, conforme a gente viu em todos aqueles aspectos. São as agressões que não matam o corpo, mas matam mentes, matam pedaços inteiros do ser do outro. E aonde é que isso tem mais chance de se expressar? É no trabalho? É com o seu chefe? Você protegido pelas leis da CLT? Com o Ministério do Trabalho dando razão ao empregado com muito mais facilidade do que ao empregador? É lá? É claro que não é. Aonde é? Segundo lugar em concorrência é o trânsito. Mas é impessoal. O lugar onde esse negócio ganha a possibilidade de um encontro esmagador, homicida, é na conjugalidade, minha gente. E vocês sabem do que eu estou falando. As amarguras que vão se acumulando, as agressões, as falas, as agressões verbais, os insultos, as comparações, as mordidas venenosas. Hoje você está igualzinho seu pai, que todo mundo concorda que é um canalha. Aí isso, aquilo ali entra no cara que ele sabe que ele não é como o pai. A mulher dele também sabe que ele não é como o pai, mas naquela hora ali, aquele é o veneno, é inocular o pai do bicho nele. Para tirar esse veneno, muitas vezes, dependendo da natureza do inoculado, meu Deus, só transfusão de sangue. E a gente brinca de Frankenstein, a gente brinca de Conde Drácula, a gente brinca de vampiro, a gente brinca de jararaca, a gente brinca de cascavel, a gente brinca de linguinhas ferinas, a gente pensa que foi só uma discussão, a gente brinca de gritaria, a gente brinca de anulação, a gente, quando está com raiva, reduz a mulher um zero à esquerda, que tira o tesão dela por você, sabe Deus até quando. Você com raiva faz seu marido virar uma lagartixa. Embora ele se mostre arrogante, mas no coração dele ele fica com vergonha de propor alguma coisa a você. Depois daquela anarquização, ele se sente menos do que o pinto da lagartixa. E você não sabe o que vai acontecendo, foi só uma briga de sábado, a gente bebeu muito, falou besteira. Os ecos na cabeça da maioria, e a maioria paranoica, a maioria vingativa, a maioria orgulhosa, a maioria não esquece, a maioria faz contabilidade, a maioria escreve diarinhos, a maioria registra o dia, a hora, o mês e a data. A maioria de vez em quando volta lá e diz, naquele dia esse cara fez isso, não posso me esquecer desse negócio. A maioria é perversa. No casamento. Imagina o lixo que acumula, o lixão que vai virando, o morro do Bumba. Desses paradigmas do Sermão do Monte aqui, do fundamento na rocha, imagina a construção. O que se vai colocando de entulho nesse alicerce aí. Aí um dia a casa cai. Alguém chega e diz, rapaz, não vou te dizer, o fulano está traindo, a fulana está pulando a cerca. E todo, meu Deus, não me diga. Foram anos de mágoa, de raiva. Ou então não precisa nada disso. Só tem a famosa incompatibilidade de gênios, né? Que é um negócio mais sério do que qualquer coisa mesmo. Porque chega a um ponto que a presença um do outro no mesmo ambiente gera erisipela, arrepios, calafrios, sentimentos de fantasmagoria, assombrações.
O cara bota sal grosso embaixo da cama, do travesseiro, para suportar a noite de convívio. E os silêncios? Terríveis. Depois que passa aquela fase de gritaria, 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 onde todo mundo mata o outro com a boca, aí vem aquela fase do sepulcro, silêncio, a morte horrorosa. E as orações de libertação. Senhor, me livra dessa mulher, me salva deste homem. Meu amor, eu estou fazendo uma viagem à Goianésia. Aí a pessoa diz, vai em paz, mas lá no fundo diz assim, ai meu Deus, uma viuvez bem que não me faria mal, né? Tem tanto caminhão nessa estrada. Oh, perdão, Senhor, perdão, em nome de Jesus está repreendido, sai da minha cabeça. Mas você sabe, você sabe. Você sabe. Você sabe aqui, você sabe ali. O que rola? Interessante como, antes de falar em conjugalidade, Jesus fala de cuidado com a produção da mente. Cuidado com a produção verbal. Cuidado com as armas orais. Cuidado com os assassinatos existenciais e psicológicos, com as nulificações do outro. A maioria dos divórcios acontecem quando pelo menos um já não sabe mais quem é. Teve uma parte que prevaleceu tanto que, em geral, alguém se desindividuou, já não sabe mais nem quem é, à luz da construção perversa que foi sendo produzida. Tem mais também. Tem muita gente que já não fica mais sabendo quem é nessa hora, porque nunca imaginou que, levado àquele estado de pressão, fosse capaz de surtar daquele jeito. Aí a pessoa já não se reconhece mais também, dizendo, eu não sabia que eu era doido capaz disso. Se pressionado desse jeito. E determinados casamentos são câmara de loucura. E tanto mais quanto a gente adentre esses dias de psicopatia afetiva dominando na nossa sociedade, mais as conjugalidades tendem a se tornar câmaras de amargura, de loucura, de agressão, de diminuição psicológica, de desindividuação, de pessoas que são forçadas a dizer, para eu ficar com ele eu tive que me desamar, me esquecer que eu existo. Aí adoece. Segunda coisa que não é de estranhar, é que se o texto do divórcio, casamento, ou do que em sendo evitado preserva o vínculo, tanto seja precedido por essa advertência sobre o que mata a alma, e no casamento o que mais desgraça o casamento é a morte da alma. Aí você fica se perguntando, como é que eu já amei tanto essa pessoa, já desejei tanto essa pessoa, e hoje eu me amorteci para ela, porque a alma morreu. É curioso também que, se o contexto antecedente é esse, o contexto secundário, o contexto consequente, o contexto posterior do texto, fale de sim, sim, não, não, de fidelidade, de palavra única, de é ou não é, de ser ou não ser, eis a questão. Não jurem, não tornem nenhum vínculo de vocês sagrado, disse Jesus. Tornem os vínculos de vocês santos. Vínculo sagrado é jurar pelo céu, jurar pela terra, jurar pelo pai, jurar pela mãe, jurar por Jerusalém, jurar pelo trono de Deus, jurar por Deus. Jesus disse, deixem os ritos sagrados, que são também ilusivos,
Porque quem jura perante o sagrado, desjura perante o sagrado e faz um segundo juramento perante o sagrado também. E acha que se fizer juramentos e desjuramentos perante o sagrado, ele pode praticar, por exemplo, a monogamia sucessiva. Era tudo sagrado ali. Jura perante Deus, jura, aí depois desjura perante Deus. Aí jura de novo, juro perante Deus, aí depois desjura perante Deus. Aí Jesus disse, a vida do discípulo não se referencia pelo sagrado, mas pelo santo. O sagrado o homem faz, o santo é. O sagrado o homem faz, o homem desfaz. O sacro, o ofício sacro, o sacrifício, o sacrifício. O homem cria e descria. O santo é. Por isso Jesus disse com vocês, não fiquem enfeitiçados pelo sagrado, nem pelos juramentos do sagrado. Vocês são chamados ao que é santo. O sagrado é uma arapuca, e é uma construção humana, é um produto cultural, é uma eleição de importâncias humanas. O santo é. O sagrado não necessariamente é verdade. O sagrado é apenas imantado com o que eu quero que ele signifique. O santo é. Por isso Jesus disse, ao invés de vocês vincularem as palavras de vocês aos ritos, ao sagrado, vinculem a consciência de vocês ao que é santo. Ao que é sim, sim, não, não. Porque o que disso passar pode ser sagrado, mas vem do maligno. O sagrado pode vir do maligno. Frequentemente vem. Porque todo lugar do que é santo, então vem do maligno. Aí você diz, mas o que isso tem a ver com a manutenção da saúde do casamento? É porque o casamento só se mantém quando a gente desiste do sagrado, quando a gente desiste do casamento, como sacramento, como ofício humano realizado diante de Deus e dos anjos, perante Jerusalém, perante o trono de Deus, perante esse altar sagrado. Eu detesto fazer casamentos sagrados. Quando começo a enfiar muito sagrado no casamento, me dá vontade de sair correndo pelo fundo. Eu só gosto de fazer casamento santo, ou é ou não é. O que pode salvar o casamento é o sim, sim, não, não. O que destrói o casamento é o sagrado. É o sagrado que faz você pensar, no dia depois de ter casado, de que agora você tem uma escrava. É o sagrado que faz você pensar, um dia depois de ter casado, que agora você tem um provedor. É o sagrado que faz esses papéis se definirem com tanta fixidez que vocês passam a brigar pelo cumprimento dos papéis e das funções, se tornam gerentes um do outro. É o sagrado que faz isso. É o sagrado que faz aquelas juras todas que você faz naquele altar. Eu juro, eu juro, eu juro, eu juro, eu juro, eu juro, eu prometo, eu prometo, eu prometo. Se transformar em obrigações tão grandes que o cara perde a espontaneidade do ser. É o sagrado que faz você começar a pensar inconscientemente que a sua fidelidade à sua mulher e ao seu marido tem a ver com aqueles juramentos, ao invés de ter a ver com a sua consciência e com o seu amor. É o sagrado que vai fazendo com que a gente passe a reivindicar do cônjuge parcerias, obrigações e presenças, porque é o sagrado que determina os papéis.
O santo determina a consciência do que é e do que não é. Se é verdade, a gente está junto. Se não é verdade, a gente não está junto. O sagrado pode fazer você ficar 50 anos casado. O santo só faz você casar se você de fato tiver casado com quem você casou. Se a sua alma tivesse casado, na verdade, com o outro. Do contrário, você não é casado com quem você se casou. O santo é o que é, o sagrado é o que parece ser. A minha pergunta para você é: o evangelho é do sagrado ou o evangelho é do santo? É daquilo que é segundo a aparência ou é daquilo que é segundo a reta justiça? Responda no seu coração. Agora, o que isso tem a ver com fidelidade? Sim, sim, não, não? Tudo. Vocês leem Isaías, por exemplo, no capítulo 11, no verso 5, como se diz que uma das características de Deus é a fidelidade como cinto. Porque o cinto, na antiguidade, era o que amarrava tudo. Hoje é charme. Essa calça aqui, por exemplo, está apertada o suficiente para eu ter vindo hoje aqui sem cinto. Com a minha camisa para fora, como em geral eu uso. Mas como eu ia falar de cinto, eu botei um cinto para fora. Porque ela nem de cinto estava precisando. Tem umas não, que estão tão largas que eu emagreci que sem cinto eu passo vergonha. Vocês iriam me ver no La Salle de cuecão. Sem cinto e suspensório ela vai embora, terá 2 de mim ali dentro. Mas essa aqui está justinha. O cinto é uma ilustração do que eu estou falando. Na antiguidade, todavia, o cinto amarrava tudo. Amarrava da armadura à peça mais íntima, tudo se prendia no cinto. Sem o cinto, você não estava preparado para o embate, fosse da peleja, fosse da vida. Especialmente para o embate. O cinto, em Efésios, no capítulo 6, ganha sua correspondência espiritual quando Paulo diz que aquela couraça toda, o capacete, a couraça da justiça, sandália do evangelho, o escudo da fé, a espada do espírito, tudo aquilo é precedido por estar cingido com a verdade, que é a cuequinha do ser, que é o que amarra a intimidade. É o mais íntimo. A gente vê Jesus em Lucas 12, dizendo: estejam sempre acesas as vossas lâmpadas e cingidos os vossos lombos, os vossos cintos. O lombo de vocês esteja amarrado, esteja cingido. É uma figura forte, que em Isaías se associa a fidelidade, que em todo o contexto do Velho Testamento e do Novo Testamento se associa à fidelidade. É o cinto da fidelidade que a gente vai vendo, por exemplo, em Oséias 2:20, quando Deus chama a esposa dele, a Israel prostituída, dizendo: olha, eu estou te chamando para fazer contigo um cinturão de fidelidade, para te amarrar no cinto da minha fidelidade. Ou a associação em Romanos 3:3, da fidelidade de Deus àquilo que amarra todas as coisas na vida. Ou em Gálatas 5:22, onde fidelidade é fruto natural do Espírito. Ou quando a gente vê em 1 Timóteo 1:19, Paulo dizendo que aqueles que rejeitaram uma boa consciência naufragaram na fé,
os que deixaram de ser fiéis com a consciência, se perderam em todas as dimensões da vida, em todas as dimensões da fé. Ou 2 de Timóteo, no capítulo 2, no verso 3, onde a advertência de Deus a nós é: se você me negar, eu negarei você, mas se você é infiel, eu todavia permaneço fiel, porque eu não posso negar a mim mesmo. Fidelidade, no contexto dos significados espirituais, é aquilo que decorre imediatamente do amor. Amor e fidelidade não se separam, minha gente. O amor pode até encontrar outras evoluções. Ele pode ir crescendo em outras coisas, mas ele não começa sem fidelidade de algum modo. Porque que amor se estabelece sem a pedra fundamental da fidelidade? Que amor existe sem fidelidade? Um amor infiel não é amor, é uma contradição de termos. Eu a amo muito, só não me seguro, traio toda hora. Não ama. Porque se ama, não mata. E toda traição é homicida. Espiritualmente falando. É uma punhalada, é morte. Alguém pode até morrer de dor se eu trair. Então eu não posso divorciar a fidelidade de nada, porque sem fidelidade não há vida possível. Primeiro fruto do amor imediato, que nasce como primogênito da criação do amor, é a fidelidade. Deus é amor e eu posso confiar nele porque ele é fiel. E a sua misericórdia dura para sempre. Porque se ele fosse amor e não fosse fiel, que amor seria esse? Que confiança teria eu para dar e entregar a ele? Eu o amo por sua fidelidade. É porque ele não muda, ele é o mesmo. Eu, o Senhor, não mudo. É a certeza dessa fidelidade que me dá a tranquilidade em paz de afirmar que ninguém pode me separar do amor de Deus, porque ele é fiel. Ele é tão fiel que diz: se você for infiel, eu todavia permanecerei fiel, não é por causa de você, porque eu não estou numa barganha, eu sou fiel por causa de mim. Eu sou fiel. Você está pensando que eu fico infiel na hora que você se torna infiel? Aí eu viro um Deus puta. Eu sou santo. Você é infiel, mas eu permaneço fiel. Se você me negar, eu nego você, porque eu não vou querer viver com quem não quer viver comigo. É simples assim. Deus é macho pra caramba. Não quer viver comigo, eu não vou te segurar aqui. Agora, não é porque você se tornou infiel que eu me tornarei infiel, porque não viver com você é uma escolha sua. Você não quer viver comigo, eu não vou forçar. O meu amor liberta. Agora, não é porque você se tornou infiel a mim que eu me tornarei infiel ao que quer que seja, porque a minha fidelidade não tem nada a ver contigo, tem a ver comigo. Eu sou fiel. Não a ninguém. Eu tenho que ser fiel a mim para eu poder ser fiel a quem quer que seja. Eu tenho que ser leal para comigo e fiel para comigo e sincero em mim para eu conseguir ser fiel para com Deus, sincero para com Deus e honesto para com Deus. Para eu conseguir a mesma coisa com a minha mulher, com o meu marido, com os meus amigos, com os meus vínculos. Se a fidelidade não se estabelece de maneira ulterior, de maneira superior e de maneira anterior a qualquer que seja o meu vínculo de fidelidade conjugal,
O meu vínculo de fidelidade conjugal se estabelecerá a partir da minha divinização do cônjuge. E o meu cônjuge não deve ser divinizado nem pela minha fidelidade. A minha fidelidade absoluta é a Deus. É por causa da minha fidelidade a Deus, é a minha consciência que tudo mais decorre. Eu, pelo menos, me sinto extremamente melhor pensando que a minha mulher me é fiel, porque ela é fiel a ela mesma antes de tudo, do que porque ela tem um compromisso conjugal comigo que reza que gente casada não trai o cônjuge. Fidelidade, gente, é o que mantém o casamento, e a infidelidade é o que Jesus disse que acaba com ele. Só sendo superado por um gesto misericordioso de perdão que se oferece àquele que é o agressor genuinamente arrependido, e quando o ofendido diz, eu consigo passar por cima disso e não viver transferindo mágoas e amarguras para ele, eu consigo zerar isto, perdoar e recomeçar. Do contrário, Jesus disse, a infidelidade acaba o vínculo no nível da conjugalidade. E eu não sou chamado a ficar casado como quem está casado com o inimigo, orando pela minha mulher que me persegue, pelo meu marido que me odeia, que me trai. Não. Nós vimos longamente isso quarta-feira passada, que não é assim. Na conjugalidade tem que haver reciprocidade. Se acabar a conjugalidade, eu amo sem reciprocidade, ainda que ele ou ela se tornem meus inimigos. Eu tenho que cumprir com espontaneidade e consciência em Deus o que Jesus mandou. Mas no vínculo da conjugalidade não são amigos que estão forçados, inimigos que estão forçados a estar juntos, são pessoas que supostamente desejam se tornar uma. Só é possível virar uma infidelidade, no sim, sim, no não, não. O que passa disso maligniza qualquer coisa, inclusive o casamento. E o princípio que nos é oferecido é o de Deus. Agora olha aqui para mim. Tem gente aqui que já viveu a experiência. A maioria, com certeza. Nem todos, mas muita gente. Já viveu a experiência de estarem casados e dizendo isso tudo é verdade enquanto ele me mostrar que é verdade para ele. No dia que ele pisar na bola, acabou a minha responsabilidade. É ou não é verdade? Aí o que acontece? No dia que o cara ou a carinha fazem alguma coisa, nesse dia você se vinga. Você vai pra night, você fica com alguém. É ou não é? Não é até o conselho de um bom amigo, sarado e esperto, um tanquinho da noite? Que é isso, cara? Vai lá, bicho. Que é isso, menina? Deixa de ser otária, deixa ele ver que você tem pegado, que ele fica doidinho. Aí lá vai você, se entrega para um pedaço de carne que você não conhece, mete para dentro salsichas que você nunca mandou para autópsia, se enfia em buracos escuros que só Deus sabe os demônios que habitam lá, tudo para se vingar contra si. Dá um tiro no pé, que é mais higiênico. Faz uma fimose, faz um negócio desse assim mais limpo do que cometer esses atentados para enfiar essas injeções de HPV. Ficar assim, fazendo avatar, enfiando o plug, o rabo, no dragão maluco. Depois você não sabe por onde está saindo fogo, por tudo que é lugar. Vai enfiar o rabo onde não deve, mano. Então olha aqui para mim. Nós estamos sendo chamados
a uma conclusão. A conclusão é que, independentemente de conjugalidade, a fidelidade deve ser o cinto da nossa vida, do nosso casamento com Deus. A maior garantia que qualquer ser humano tem a meu respeito não é acerca do meu caráter, nem da minha capacidade de resistir a todas as coisas. A maior garantia que eu posso dar à vida, isso andando em temor e tremor e quebrantamento, se vincula exatamente na proporção da minha dependência e entrega, disposição e compromisso de fidelidade com Deus e com o Evangelho. Agora, isso não faz parte dos nossos joguinhos de hoje em dia, né? Porque o Evangelho não faz parte de jogo nenhum. E hoje em dia a conjugalidade é jogo, é xadrez. Vou ver o que ele me dá, vou ver o que eu dou para ele, vou guardar uma reserva técnica, não posso me entregar demais. Estava doido para dizer que eu sou louco por ela, mas ela pode ficar meio besta. Aquela irmã dela é doida, vive dando uns conselhos malucos, então eu vou segurar a onda. Ela louca para confiar nele, mas não pode, não faz bem. Hoje em dia ninguém confia em ninguém, aí fica todo mundo casado numa desconfiança, ninguém se entrega, ninguém se dá. Aí os afastamentos começam a acontecer, é tanto buraco, é tanto gap, é tanto mais ou menos, é tanto talvez, é tanto não entrego esse lado não, é tanto armário, é tanta sepultura invisível, é tanta gestão de vínculos, é tanto mercado de capitais, que não há espaço para o Evangelho do sim, sim, não, não, do que é e do que não é, da fidelidade, antes de tudo, a Deus, à própria consciência, a si mesmo. A minha pergunta agora para nós aqui é uma. A pergunta é a seguinte: lá no fundo do seu coração, me diga se muito do que existe entre você ou quem quer que seja o seu cônjuge, se você tem um ou quando você está com um, não é totalmente determinado pelo que você receba, não em relação a continuar ou não a relação, mas no que se vincula a como você vai tratar a pessoa ou como você vai reagir de tal modo que a uma traição equivale uma traição, a um desleixo, ou seja, me diga se a lei de Moisés não é ainda o que prevalece na sua conjugalidade, na sua emocionalidade, se não é ainda olho por olho, dente por dente, o que prevalece para todo lado. A fidelidade de Deus não é olho por olho, dente por dente. Essa é a fidelidade dos pagãos. Acerca dessa fidelidade, Jesus diz, até os pagãos fazem o mesmo. A fidelidade e a justiça que a gente está vendo aqui, que excede a dos escribas e fariseus o tempo todo, é essa, que ainda que o outro seja infiel, você permanece fiel, porque você está sendo chamado para ser santo, como santo é o nosso Pai que está nos céus. Então, independentemente do que façam com você, não faça nada contra você. E por último, concluindo esta noite, eu queria dizer uma coisa. É 1 trilhão de vezes mais preferível ser traído sem nunca ter desconfiado do que nunca ser traído, porque protegeu todos os buraquinhos e terminou dizendo: eu nunca fui traído, mas sabendo
que só não foi porque usou o cinto de castidade. Eu não quero nenhuma fidelidade da minha mulher para comigo que seja fruto de qualquer compromisso em qualquer altar. Eu só quero se for fruto do compromisso, da consciência dela, com Deus, com o nosso amor e com o valor da vida. Do contrário, é como se a traição estivesse acontecendo. Pode até cumprir papéis sagrados para as visibilidades dos olhares, mas não realiza nada santo diante do olho que vê, diante daquele que olha com chamas de fogo e que enxerga a verdade do coração. Decisão que a gente tem que tomar hoje aqui não é sobre divórcio ou não divórcio. Tem nada a ver com conjugalidade. Conjugalidade é um pretexto. A grande decisão é sobre fidelidade de você para com você mesmo, de você para com Deus e de você para com a realidade. São 3 dimensões da saúde mental. É fidelidade de mim para comigo mesmo, que se eu não for sincero comigo mesmo, eu não serei sincero nem para falar de mim para Deus. Primeiro é em mim. Ainda que seja um exercício de bater no peito todo dia e dizer: tem misericórdia de mim, pecador. Segundo, é um exercício de dizer: sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau, e não ter medo do sarjamento, do debulhar do nosso ser e do que vem para fora. Porque se isso não for sarjado, se o pus das nossas mentiras não for tirado, não haverá o lugar para a solidificação de um caráter, da pedra de esquina, do fundamento inabalável em nós. Isso é fruto do amor que responde grato à fidelidade eterna de Deus para comigo. E terceiro, é uma questão de fidelidade minha para com o significado da vida. É sim, sim, não, não na vida, o significado da realidade. Esse manterá a mente sadia todos os dias da sua vida, não vai chamar urubu de meu louro. Não vai ficar fazendo de conta que a mulher que não é, que o marido que não é, que o canalha é santo, que o mentiroso é verdadeiro. Esse vai lidar com a verdade da vida, com os fatos, ou é ou não é. Não vai ficar protegendo o sagrado, vai abraçar o santo. Entenderam-me? Isso é saúde para a mente. Isso salva da esquizofrenia, isso salva de processos dissociativos da realidade, isso salva da fantasia, isso salva da construção de seres hologrâmicos que não existem, mas que a gente constrói para a continuidade da nossa ilusão no inferno. Esses 3 elementos têm que estar presentes, eles são todos amarrados por fidelidade, verdade e amor. Esse é o cinturão que segura tudo. Essa é uma fidelidade que eu tenho que todo dia pedir a Deus que seja criada em mim. Eu tenho que ser fiel a mim. Não trair a mim mesmo. Não viver de auto-engano, nem de fantasia, nem de construções. Fiel a Deus, que eu só serei se eu tiver honestidade com o meu auto-enxergamento, com a minha auto-percepção, se eu tiver a disposição de não fugir de mim, diante de mim mesmo, de dar nome
às minhas tortuosidades mais profundas, a não me tratar com indulgências perversas, a não virar o patrono do playboy adoecido do meu ser. Aí haverá chance de honestidade para com Deus, fidelidade para com Deus, de sim, sim, não, não, também na vida. Você pode até ter o direito de dizer, eu decidi ficar aqui, é um buraco cheio de caca, a escolha é minha, eu adoro caca, aleluia. Mas não me chame caca de diamante, porque você vai ficar doente da mente. É mais fácil sair da montanha de caca que você chamou de caca e tratou como caca, do que daquele que chamou de caca de diamante, fez ornamentos e colares, e depois de 20 anos diz, meu Deus, como eu não vi que a caca era diamante. Viu sim. Só se enganou esse tempo todo e agora não sabe o que fazer com auto-engano e surta. Fidelidade é fruto da salvação. Toda genuína e grande salvação produz no coração o desejo da fidelidade. Aí, tanto faz se é na conjugalidade, se é na fraternidade, se é na profissionalidade, seja qual seja o âmbito da vida, se isso se instala como valor de consciência, se você não negligencia isso, a garantia que o Evangelho dá é esta. Quem negligencia uma boa consciência naufraga na fé, quem mantém a boa consciência se torna inabalável no dia mau, em nome de Jesus. Era o que eu queria dizer a vocês hoje à noite sobre casamento. Alguém vai dizer, hoje ele quase não falou de casamento. Tolinho, foi só do que eu falei. Não dá para casar nem comigo mesmo sem fidelidade. Senão fica eu, Irene e eu mesmo. Quanto mais com o outro, quanto mais com a vida. Vamos ficar em pé. E hoje a gente encerrou aqui esse ciclo do divórcio, do novo casamento, da dureza do coração, do conceito a ser buscado, do conceituado a ser acolhido. E não importa em que fase da vida, do cinturão da fidelidade a ser vestido em nome de Jesus. Amém, minha gente? Vamos dar as mãos e vamos orar? Aqui, ou em casa, ou em qualquer lugar. Todos nós, em nome do Senhor. Senhor Jesus, coloca o cinturão da fidelidade em mim todos os dias. Me ajuda a não me esquecer de checar os tamanhos, de botar nas medidas, de manter tudo justo, tudo no sim, sim, no não, não, na verdade do que é. Salva-me das convenções, das balofices, do sagrado, dos jeitinhos, das manobras, dos pontos que não correspondem às justezas da fidelidade. Eu quero pedir, Senhor Jesus, que Tu realizes isso como um bem, como uma ambição a um tesouro em nós. Nesse tempo em que tudo nos empurra para a ambiguidade, para a ambivalência, para a malícia, para as múltiplas caras, para a zona cinzenta, para as espertezas, para as mentirinhas e para as mentironas, para as fantasias, para as manipulações, nesse tempo de imagens, de hologramas, de ilusões, de
projeções, de miragens, de cosmeticidades idolatrificadas nos altares dos nossos paganismos, nesse tempo eu te peço que tu nos salves da mentira e que tu nos chames para a fidelidade, para o sim, sim, não, não, não importem as consequências. E cura aqueles entre nós que ficaram viciados na mentira, ou na performance, ou nas fidelidades de aparência, ou nos casamentos de cartório, e que não correspondem ao amor, à sinceridade, à fidelidade, à amizade, ao vínculo, à entrega não apenas do corpo, mas da mente, sem reservas, da confiança, da busca de um caminho simples que construa uma vereda comum, que seja um culto contínuo e agradável a Deus, conjugalidades que sejam orações em si mesmas diante do Pai. E eu quero te pedir pelos que estão só nesse tempo, sem cônjuge, permite que no coração cada um entenda que o Senhor é o nosso marido, casados ou não casados. O Senhor teu Deus te diz, eu sou o teu marido. Ajuda-nos a mantermos a fidelidade a Ti. Permite que, antes de tudo na vida, nós sejamos gente casada com Deus. E aí seremos salvos de muitas transgressões. E seremos salvos de muita tolice, de muita insensatez, de muito experimento do bicho, do animal, do instinto, ou da vingança, ou da loucura, ou da vaidade. Coloca em nós ambição por isso, como quem sonha por um grande tesouro. É o que eu te peço para mim e para os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém e amém.